a Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, Canto 2. Dante chega ao primeiro céu, a lua. Depois de agradecer a Deus por ter chegado até ali, pergunta a Beatriz qual é a explicação para as manchas da lua que se vêem da terra. Um longo colóquio começa entre eles, por meio do qual ela lhe demonstra o quanto a razão humana é insuficiente para conhecer os desígnios do paraíso. Assim, Beatriz lhe explica por que se vêem manchas na lua e por que variam as luzes dos corpos celestes. A voz que embarca pequenina e laça, por amor de me escutar, me haveis seguido a nau que desonda e passa. Volvei sem mais ao porto conhecido, o mar é alto, basta de porfia, pois me perdendo vos tereis perdido. A água a que me lanço jamais se navegou antes. Minerva é quem sopra as velas. Apolo é o condutor, e as 9 musas dão a direção, apontando as ursas maior e menor. Aqueles poucos entre vós que se voltaram para o pão celestial, a ciência divina, do qual podemos nos servir aqui na terra, mas jamais saciar-nos dele. Podeis navegar por alto mar seguindo-me, observando os sulcos na água antes que se desfaçam. Os argonautas que chegaram a Cólquida espantaram-se menos do que vós quando viram Jasão se transformar em camponesa à frente de um arado puxado por uma parelha de bois. A inata e perpétua sede do reino divino nos levava tão veloz quanto as luzes que riscam os céus. Olhava para o alto, onde estava Beatriz, e com a mesma velocidade que uma flecha disparada do arco alcança seu alvo, me vi junto a coisas maravilhosas que me atraíram o olhar, e aquela de quem eu não podia esconder nada vira-se para mim, tão bela quanto feliz, dizendo: agradece a Deus, pois chegamos à primeira estrela. Aqui ele se refere que o primeiro céu é a lua. Parecia estarmos cobertos por uma nuvem luminosa, espessa, sólida e polida, como um diamante ferido pela luz do sol. Penetramos ali, na gema eterna, como a água recebe a luz harmoniosamente. Se eu era corpo, e como não concebemos que um corpo penetre outro, incendiava-me o desejo de ver aquela essência em que se vê como nossa natureza e Deus unem-se. Então, se verá de forma evidente, nessa estrela, aquilo que na terra aceitamos pela fé, sem demonstração alguma. Do mesmo modo que cremos na verdade primeira. Ele se refere ao princípio da causalidade. Então respondi: Senhora, mais devoto quanto posso, agradeço a ele por ter me removido do mundo dos mortais. Mas diz-me, o que são aquelas manchas escuras que vemos lá embaixo da terra, que dizem ser obra de Caim? Ela sorriu brevemente e depois disse: se os homens erram é porque na terra não têm as chaves para tudo, e não deverias admirar-te com isso, pois as asas da razão não podem levá-los muito longe. Mas diz-me, o que pensas sobre isso? E eu? As coisas aqui em cima parecem diferentes, porque creio a corpos rarefeitos e densos. E ela? Certamente verás que estás totalmente errado se escutares bem a argumentação que ora começo. A 8ª esfera exige muitas luzes, as quais, se puderes notar, têm diversas faces de acordo com a quantidade ou a qualidade. Se a rarefação e a densidade explicassem isso, só uma única causa comandaria todas as estrelas em quantidade maior, menor ou igual. Virtudes diversas devem ser fruto de princípios diferentes, e esses, salvo um, seriam destruídos segundo o teu raciocínio. Além disso, se a rarefação fosse a causa das manchas escuras, ou faltaria a matéria do outro lado do planeta, ou assim como um corpo tem grandes gordas e magras, a Lua seria como um volume arranjado em folhas. Se o princípio fosse o outro da densidade, ele se manifestaria durante o eclipse do Sol, quando sua luz penetraria no outro corpo.
Mas como isso não acontece, falemos da outra alternativa. E se essa for eliminada também, tua opinião será falsa. Se a luz não atravessa a matéria rarefeita, então deve haver um limite além do qual o que é denso não a pode ultrapassar. Então, desse ponto, o raio se difunde tal como a cor é refletida pelo espelho, cuja base é de chumbo. Dirás talvez que o raio mostra-se mais escuro nesse ponto do que em outra parte, porque ela retorna de uma região mais distante. Podes libertar-te dessa objeção pela experiência, se por acaso não aprovaste. Experiência que é a fonte de vossa arte. Apanha 3 espelhos e coloca 2, um de cada lado, a mesma distância de ti e o terceiro mais afastado. Depois acende e coloca uma vela atrás de ti na direção deles, de modo que os reflexos repercutam em teus olhos. Ainda que uma das luzes chegue mais fraca, verás que todas refletem com a mesma qualidade. Ora, assim como a neve é despida pelos raios do sol e retoma a cor e o frio originais, assim faço com teu intelecto, iluminando-o de modo tão vivaz que teu semblante resplandecerá por isso. Dentro do céu, da divina paz, o empíreo gira um corpo cuja virtude é constituir tudo que dentro dele jaz. O próximo céu, adornado por tantas estrelas, distribui essa virtude em essências diferentes, distantes dela, mas contidas nela. Levando em conta as várias diferenças que tem dentro de si, os outros céus vão dispondo suas sementes e seus fins. Esses órgãos do mundo vão girando como vês agora, de grau em grau, levando para baixo o que do alto recebe. Presta atenção agora como vou pelo caminho verdadeiro, de modo que possas percorrê-lo sozinho depois. Assim como a arte do martelo deriva da ação do ferreiro, o movimento e a força dos santos céus provém do beatífico motor que os inspira. E o céu adornado de tantas luzes se embeleza, e da mente profunda que o move, toma-lhe a imagem e faz dela um selo. Assim como a alma sob carne e pele comanda os diversos membros do corpo, a inteligência multiplica sua bondade pelas demais estrelas, girando sobre si mesma. Virtudes variadas combinam-se de diferentes formas ao precioso corpo que ela aviva, como quem se liga tal como vós à vida. Assim como a alma transmite pela pupila sua alegria, a natureza irradia sua beatitude pelos corpos celestes. Isso explica porque uma luz diferente da outra, não pela densidade ou a rarefação da matéria, mas por esse princípio que, conforme sua bondade, produz o escuro e o claro.